estamos aqui, programa Metanoia, pela TV Gospel PA, a TV que gosta de você. Estamos aqui ao vivo, numa entrevista fantástica ao lado do candidato a prefeito Paulo Afonso, Capitão Paz, e a vice-prefeita Marta Vanderlei, não é assim? Marta Vanderlei Aires. Marta Vanderlei Aires. Pois bem, nós estamos aqui, nós vamos aproveitar cada momento, cada espaço bem descontraído, e nós vamos começar com a apresentação. A apresentação da Marta Aires, a apresentação do Capitão Paz, e eu vou perguntar exatamente a Marta Aires, por não estar aqui com o currículo em mãos da Marta Aires e nem com o currículo em mãos do Capitão Paz. Nós vamos perguntar. Eu sei que a Marta Aires é formada, é graduada em letras. Eu sei que a Marta Aires tem pós-graduações que ela vai apresentar aqui, tem coaching também, e entre outras experiências com o Sebrae. Mas, Marta, por favor, você pode fazer uma apresentação melhor, por favor? Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no Portal Gospel PA, no programa Metanoia. E eu gosto de dizer, meu currículo é grande, tem um monte de informação. Eu tenho algumas formações e eu adoro tê-las feito. Agradeço a Deus, agradeço a meu pai e minha mãe. E há um contexto sempre, né? Tem um ditado que diz assim: se cheguei até aqui, é porque fui carregado no ombro de gigantes. E a gente não pode esquecer as parcerias, né? É de uma ingratidão muito grande você esquecer as pessoas que contribuíram para a tua vida. E eu tenho formação, eu sou graduada em letras com literatura brasileira. Sempre fui apaixonada, desde os 14 anos, que aqui no Colepa, como todos sabem, se não sabem, vão saber agora, eu nasci em Paulo Afonso, no Hospital Nair Alves de Souza. E fui aluna do Colepa e tive meus mentores, que foram o professor Galindo e professor Silva, meu querido professor de matemática, e professor Galindo, meu querido professor de português, e outros professores brilhantes, porque no Colepa só tinha gente brilhante. E eu sou especialista em marketing globalizado, sou especialista em pedagogia empresarial, tenho formação de perfil comportamental 1 e 2, tenho formação de psicologia social. Aí fica assim, falando essas coisas. Eu gosto de dizer, sabe o quê? Eu adoro gente, gente é a minha paixão, eu me misturo com o povo. Se, como política, quiserem me chamar de populista, chamem, porque eu vou adorar, eu vou ser sempre populista. E dizem que no topo das ideologias, todos os populistas se encontram. E eu faço não é uma metáfora, eu faço uma analogia com a vida, porque nos meus estudos sobre o comportamento humano tem um trabalho feito por Peter Senge que ele diz assim: quando você for entrevistar uma pessoa, for ouvir uma pessoa, for trabalhar prescrutando a vida da pessoa, pergunte por que você faz isso. Ela vai responder. Você pergunta por quê? Bom, por que você comprou esse carro? Ah, porque eu gosto de carro. E por que você gosta de carro? Ah, porque eu tinha uma bicicleta e por que você tinha... porque eu quero ser feliz. A última resposta é ser feliz. Como eu, você e todo e qualquer ser humano deseja ser feliz. Então, Marta gosta de gente e eu quero voltar a fala para o professor Sávio. Muito bom. Nós gostaríamos agora de ouvir um pouco o Capitão Paz. Eu sei que o Capitão Paz tem uma formação em Direito e pós-graduações também, né? Direito Penal, alguma coisa a mais que eu gostaria de ouvir do próprio Capitão. Boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo, né? Quero agradecer a Deus aqui pela oportunidade que me deu de estar aqui, né, hoje à noite. Né? Nada acontece sem a permissão dele, nenhuma folha que caia
Então a gente fica muito feliz de estar essa noite hoje aqui conversando com vocês. Eu sou o Capitão Paz, né? Candidato a prefeito de Paulo Afonso, 17, e sou formado em Direito pela Universidade de Brasília, em Brasília. Tenho uma pós-graduação em Direito Administrativo, tenho uma pós-graduação em Direito Penal. Então, trabalhei durante um bom tempo, né, como assessor jurídico do Estado-Maior do Exército, no Quartel-General do Exército em Brasília, né. Trabalhei no escritório de projetos do Exército, né, que hoje é uma das unidades de maior referência do Exército em termos de projetos, né, cuida dos projetos estruturantes e estratégicos da Força, né. Então eu tive o prazer, o orgulho de iniciar quando começou a implantação do escritório de projetos, e tive a felicidade, né, de, durante a minha carreira, ser nomeado juiz militar. E como eu estava falando aqui com os amigos, né, eu tenho uma paixão imensa pela música, né. Eu gosto de música, eu gosto de artes, desenho. Então, quando eu servi na Amazônia, é um fato interessante que eu sou infante, né, daqueles infantes que é aquele bucho de canhão que vai na frente para combater o inimigo. Então eu servi no quartel que tinha uma banda de música. E o quartel não tinha música. Então foi lançado um concurso. Eu participei do concurso e ganhei o concurso, né? A música do batalhão hoje é minha. Então, assim, todas as formaturas que tem, todas as solenidades, né, a tropa passa cantando a minha canção. Então, assim, eu sinto muito orgulho de, como Paulo Afonsino, né, ter representado bem Paulo Afonso por onde passei. E hoje estou aqui, né, eu, a Marta Aires, né, nós somos candidatos a prefeito de Paulo Afonso, e o nosso grande projeto não é a prefeitura de Paulo Afonso. O nosso projeto é o povo de Paulo Afonso. A gente quer resgatar a cidadania, né, e muita coisa boa para a população de Paulo Afonso. Então é um prazer imenso, pastor, estar aqui hoje com vocês aqui, nesse bate-papo, que eu tenho certeza que será muito proveitoso. Ótimo, ótimo. Além de capitão, é músico também, compositor também. Então, nós gostaríamos de fazer assim. Antes de nós iniciarmos as perguntas sobre seus projetos para a cidade de Paulo Afonso, como candidato a prefeito, nós gostaríamos de lhe ouvir cantar e tocar também. Será um prazer. Será um prazer aqui. Eu vou só dar uma ajuda aqui para segurar o microfone. Tem que segurar, então eu vou fazer a transmissão do povo. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, o mundo passando fome de Deus.
A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Muito bem, muito bem. Nós já temos aqui somente uma forma inicial do Capitão Paz, candidato a prefeito Paulo Afonso, mostrar também seus talentos na área da música. Mas, capitão, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Fique à vontade, pastor. E essas perguntas, nós vamos ser mais objetivos, vamos mais diretos para as questões da cidade de Paulo Afonso. Claro que quando uma pessoa se coloca como candidato a prefeito de uma cidade, ele tem um sonho, ele tem uma visão, ele deve ter estudado a cidade nas suas debilidades, nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. Onde o senhor pretende atuar para melhorar a área da saúde e do turismo e educação, é claro, e emprego aqui na cidade? Olha, pastor, olha, internauta, eu digo sempre que Paulo Afonso, ele nasceu de um sonho, o sonho de Delmiro Gouveia. E o sonho de Delmiro Gouveia, quando construiu a primeira usina aqui para criar sua indústria, foi gerar emprego. Desse sonho, né, veio o sonho para a criação de Paulo Afonso. Né? Então aqui era uma cidadezinha chamada Forquilha, né? Tinham 3, 4 casas, e veio a ideia realmente de gerar emprego em Paulo Afonso com a criação das usinas. E as pessoas, assim como meu pai e minha mãe, que chegaram aqui em 1948, minha mãe chegou com 17 anos, vieram atrás de emprego. E foram construídas as usinas, né? As usinas foram construídas, e no término da última usina, da PE4, que foi em 1978, aconteceu um fenômeno inverso, né? As pessoas começaram a sair de Paulo Afonso, porque Paulo Afonso não tinha mais emprego, né? E passaram-se 40 anos, e Paulo Afonso realmente regrediu muito. Hoje, o Paulo Afonso, de 10 pessoas, 8 estão desempregadas. Olha o absurdo, gente. Né? E metade da população ganha meio salário mínimo. Então, o grave problema hoje de Paulo Afonso é o emprego. Então, nós temos que ter essa consciência. E o melhor programa assistencial que existe, né, é o emprego. Então, baseado nisso, né, eu tracei a minha plataforma de governo para a geração de empregos e rendas. E como é que eu pretendo gerar empregos e trazer rendas para Paulo Afonso? Primeiramente, através do agronegócio, né? Segundo, através do fomento ao turismo, né? E terceiro, ao empreendedorismo, né? Fomentar também o empreendedorismo. E como é que nós vamos trabalhar nessa área do agronegócio? Todos nós conhecemos Petrolina e Juazeiro, né? São cidades promissoras que hoje exportam alimentos para o exterior, né? Então, tudo começou, a evolução daquelas cidades, o crescimento econômico e social, quando se resolveu investir na agricultura, né? Plantando-se uva, manga, né? E investindo na agropecuária e na pecuária. As indústrias vieram naturalmente para aquela região. Né? Vieram indústrias para fabricar o vinho, fabricar o suco, né? Fabricar o doce. Né? Então, o agronegócio veio indústrias de insumos para agricultura, né? Para adubos, né? Vieram transportadoras, melhorou as vias de acesso, né? E Petrolina passou a exportar commodities para o exterior, entrou até na Bolsa de Valores, né? Então, assim, eu quero, em Paulo Afonso, fazer a mesma coisa. Eu quero levar água para o homem do campo. Hoje, nem água potável o nosso cidadão do campo possui. Então, eu quero levar a irrigação para o campo,
fomentar, né, e desenvolver a agricultura, valorizar a agricultura. Hoje o agronegócio é responsável por 25% do nosso PIB. Quem sustenta o Brasil hoje é o agronegócio, né? Recentemente eu fui numa cidade de Irecê, que está na parte setentrional da Bahia, e lá eu conversei com um dos maiores produtores de cebola do país. E ele planta cebola, lá não tem nenhum rio em Irecê, né, João Dourado. E ele planta cebola com um poço artesiano, por sistema de gotejamento, e ficou impressionado como Paulo Afonso não produz nada. Paulo Afonso é uma ilha, né? Nós temos 36 mil hectares de terra agricultáveis. Então, assim, o que eu estou falando não é ficção, né? A cidade lá de João Dourado, o menor salário por semana é R$500, em razão da agricultura, e não tem desempregado. A cidade que não tem desempregado na Bahia. Então, a gente tem que seguir os bons exemplos. Então, um dos patamares meus para geração de emprego e renda está justamente na valorização do homem do campo e o incentivo à agricultura familiar e o agronegócio. O segundo ponto, o pastor Sávio, né, e ouvintes, o segundo ponto é Paulo Afonso tem uma das coisas mais... Paulo Afonso é belo por natureza, né? Paulo Afonso é belo por natureza. Nós temos países como a França e a Espanha, né, que são do tamanho de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, e recebem 178 milhões de turistas por ano. Então, os países se autossustentam de turismo, né? E Paulo Afonso, todos nós conhecemos, né, tem belezas naturais, né? Nós temos os cânions de Paulo Afonso, que podem ser aproveitados, né, para esporte, os lagos, né, para visitação. Nós temos o nosso bondinho que está parado há 10 anos e em perfeitas condições de funcionamento, né? Um tremendo absurdo, né? Nós temos nossos lagos, são em torno de 20 lagos em Paulo Afonso, estão todos poluídos, né? Então a gente precisa resgatar a infraestrutura de Paulo Afonso, né, e fomentar o turismo. Recentemente nós fomos a Brasília e a equipe do PSL, nós levamos um portfólio com todas as belezas naturais, o bioma da Caatinga, um dos biomas mais maravilhosos do mundo aqui, né, da Caatinga aqui, em Paulo Afonso, né, do Raso da Catarina, e nós levamos o portfólio lá para a Embratur, para o Ministério do Turismo, e um dos secretários se manifestou o interesse em ser secretário de Turismo e em Cultura em Paulo Afonso, caso eu fosse eleito, né? Então ele viu a grandeza de Paulo Afonso. Pelas fotos ele viu a grandeza de Paulo Afonso e como o nosso turismo está subutilizado. Então, assim, nós queremos explorar o turismo em Paulo Afonso. Isso é uma das nossas plataformas para geração de emprego e renda. Favorece tanto o primeiro quanto o segundo, quanto os setores da economia, né? Vão ser movimentar hotéis, restaurantes, bares, né? E nós temos uma estrutura fantástica que é um aeroporto na região, né? Nós temos um aeroporto na região aqui que... Não consegue firmar uma empresa aérea com frequência, exatamente. Não, né, consegue firmar por conta do esvaziamento. Isso, não tem demanda, né? Então, assim, e a gente quer divulgar Paulo Afonso, para o mundo e para o Brasil, né? Paulo Afonso precisa ser divulgado e a gente tem que investir no turismo em Paulo Afonso. Então essa é a minha segunda plataforma. A minha terceira plataforma é a valorização do empreendedorismo, né? Nem sempre você consegue se dar bem só com um emprego na prefeitura, no comércio, né? Você pode criar seu próprio comércio, né? Você pode investir em si mesmo, desde que bem orientado e assessorado. Né? Então, nós temos pessoas aí que cresceram, né? Se tornaram megas empresários aí, e começaram com o empreendedorismo. E a gente quer valorizar o microempresário, o empreendedorismo em Paulo Afonso. Né? Outra plataforma que a gente quer trabalhar bastante em Paulo Afonso é na questão da saúde, né? E saúde e educação. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, trabalhar nesses dois setores sem começar a valorizar os profissionais dessa área. Então, nós temos que valorizar os profissionais da saúde e da educação, né? Por exemplo, hoje pessoal que trabalha, que eu falei hoje, Marta, dos PSF, que vão atender... Os agentes de saúde. Os agentes de saúde, desculpe aqui, faltou a memória, os agentes de saúde, em Paulo Afonso ganham R$1.000, né?
Então, assim, para trabalhar num sol escaldante, andando de bicicleta a pé. A pé. Pessoa que vai cuidar da sua saúde, não dão condições de saúde para ele, né? E os técnicos de enfermagem, né? E etc, etc. Então a gente quer valorizar o professor que o Fundeb dele, o dinheiro chega aqui no início do ano, né? Mas a prefeitura só começa a pagar em junho, né? E às vezes divide em 3, 4 vezes. A gente quer mudar a data base para janeiro, para que ele realmente possa começar com todo o gás, né? E tenha aquela motivação, né? Por estar em condições financeiras melhores, a gente quer dar esse incentivo. E trabalhar em cima de todo o estatuto dessas pessoas, né, para que a gente possa realmente valorizar essas categorias. Né? E, como todos nós sabemos, Paulo Afonso, há 36 anos, pastor, vem sendo comandado por médicos. E nós precisamos realmente investir na saúde, trazendo UTI para Paulo Afonso, né? Neonatal, pediátrico e adulto. Né? A intenção nossa é transformar o Hospital Nair Alves de Souza em hospital universitário. Em janeiro, nós fomos a Brasília, tivemos uma audiência de 1 hora com o ministro William Wittraub, né, da Educação. Então, é o Ministério da Educação que cuida dos hospitais universitários. Nós temos uma faculdade de medicina em Paulo Afonso. Faculdades hoje, no mundo todo, os alunos de medicina já começam a estagiar dentro de hospitais. E a gente quer realmente transformar o Hospital Nair Alves de Souza no hospital universitário. Porque é pessoal, né, que nós vamos levar para dentro dos hospitais para melhorar a qualidade da saúde. Uma coisa reforça a outra. Né? Revitalizar o Hospital Municipal do BTN, que está sucateado. Na realidade, os dois estão sucateados. Né? Os dois hospitais de Paulo Afonso. Né? Então, a gente pretende realmente investir nessas... E outra coisa, eu falei muito em geração de emprego e renda, pastor. Mas que para que os pais possam estarem trabalhando tranquilo, né, sossegados, eles têm que deixar os filhos em algum lugar, né? Os filhos têm que estar num lugar seguro. Então a gente quer ampliar o número de creches em Paulo Afonso, né? Ampliar o número de creches em Paulo Afonso, né? Para que os pais possam ter os filhos menores nas creches. Tem bairros aqui em Paulo Afonso, como um bairro Barroca, que não tem uma única creche, né? Estou citando só como exemplo. E a gente implantar gradativamente no ensino fundamental e 1 e 2 a escola em tempo integral. Né? Ter as crianças, o lugar de criança é na escola. Então a gente quer as crianças na escola com segurança e os pais trabalhando. Então, assim, nós queremos colocar um posto de saúde à família em todos os bairros da nossa cidade, né? Porque a gente sabe da necessidade. Tem gente aqui que não tem dinheiro nem para comer. Imagine pagar um mototáxi ou pagar um Uber ou um táxi para se deslocar do seu bairro para o hospital, né? Na madrugada, num caso de emergência. E todos nós sabemos que o SUS ele tem um princípio que é o princípio preventivo. Né? 80% dos recursos do SUS devem ser destinados ao atendimento da saúde básica à família, que são os PSFs. Então, eu não estaria cumprindo nada mais, nada menos que a lei. A lei manda que 80% dos recursos do SUS sejam aplicados em postos de saúde e atendimento à família. Atendimento básico à família. Né? 5% só nos hospitais. Então, o hospital é um local para cirurgia, né? Para coisas mais graves. Então, quando você chegar numa cidade e ver um hospital cheio de gente, é porque você sabe que o gestor daquela cidade não está administrando os recursos de uma forma eficiente do SUS. Então, pastor, basicamente nesses pontos aí, eu acho que já tracei mais ou menos, né, uma ideia de como será o meu governo frente ao meu governo. Eu digo meu governo, o nosso governo, porque eu pretendo governar junto com a Marta, né, e junto com o povo, né? Junto com o povo. Está surgindo vários boatos aí, né, Marta? Que eu estou me fazendo coligação com outros partidos, com outros candidatos, né? As fakes de plantão. As fakes de plantão. Né? Eu fiz realmente uma coligação, Marta, mas com o povo. Né? Meu compromisso é com o povo. Com certeza. E a Marta Aires vai estar do meu lado, nós estaremos juntos. Será uma vice-prefeita, prefeita também.
porque nós estaremos trabalhando de mão dadas, né? Ela olhando questões mais preciosas, como as políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Hoje a mulher é a maioria em Paulo Afonso, e a mulher pode mudar o destino dessas eleições em Paulo Afonso. Com certeza. Né? Com certeza. Não foi à toa que eu coloquei a Marta Aires como minha vice-prefeita. Então é isso, pastor. Basicamente é a minha plataforma de governo para prefeito de Paulo Afonso. Muito bem. Entre algumas falas que eu ouvi aqui, tanto da Marta Aires quanto do Capitão Paz, eu lembro muito bem a formação da Marta Aires, que ela é graduada em letras, e entre algumas coisas que foi colocada aqui também, ela tem psicologia social. Então, é uma coisa que lida muito com pessoas, com o ser humano, né? Por exemplo, se atuando como professora dentro de uma sala de aula na área de português, ela vai estar com pessoas. Se atuando na área da psicologia social, ela está com pessoas. O Capitão Paz falou muito, também um pouco da sua formação, também em Direito, em pós-graduado também em Direito Penal e Administração. E em várias situações que foi colocada aqui, eu gostaria de perguntar, até por causa dessa colocação de parceria entre vocês, o que levou a essa parceria. Por exemplo, cada candidato normalmente faz a escolha do seu vice dentro de um perfil que lhe agrada. O candidato Com certeza, pastor. Luiz de Deus, provavelmente, se não me engano, é do PSB, fez a escolha do seu vice, que é o Marcondes, que provavelmente também deve ser do mesmo partido. O Galinho, por exemplo, ele é do Solidariedade e escolheu o candidato a vice, Luiz Neto, do PT. Então, são dois partidos de esquerda, né? Acredito que existe uma ideologia igualitária quando se faz essas escolhas. Entre você e Marta, gostaria de saber se você, em que partido começou e se permanece no mesmo partido, e por que escolher Marta? Excelente pergunta, pastor. Eu há 2 anos atrás, eu ainda estava na ativa do Exército Brasileiro. Eu passei 33 anos nas fileiras do Exército, né? Passei 3 a mais, que são 30 anos, eu passei 33. E todos sabem que o Estatuto dos Militares ele proíbe que o militar faça política, né? Que ele seja político. Então eu só pude praticar efetivamente a política quando eu fui para a reserva, né? Então eu me filiei inicialmente ao PSL, né? Porque eu vi que era um partido social liberal, né? Um partido social por quê? Ele é social porque ele valoriza a família, ele valoriza a religião, né? Então é um partido mais conservador, né? Eu sou uma pessoa de certa forma conservadora, né? E liberal por quê? Porque liberal quanto à economia, né? Liberal quanto à economia. Então eu vi que eu me identificava com esse partido, então eu me filiei ao PSL. E aqui em Paulo Afonso, todos sabem, né, é notório, nós fizemos a campanha presidencial, a campanha estadual de 2018, fomos muito bem sucedidos. Então eu resolvi encampar essa missão. E durante esse período, mais próximo agora à candidatura a prefeito, o partido indicou alguns nomes, né, para ser meu vice-candidato a prefeito. E eu sou sincero em falar para você, pastor, eu iria tirar a minha candidatura com certos nomes que foram apresentados, né? Não vou aqui citar nomes, mas o nome da Marta Aires, quando foi citado, que eu conhecia a Marta, eu vi que a gente combinava, que a Marta compartilha dos mesmos princípios meus, né? A Marta é uma pessoa extremamente educada, religiosa, temente a Deus, é de família, né? Então eu vi que a Marta tinha muito a ver comigo. E tem caráter, né? A Marta é uma pessoa de caráter. Então eu jamais iria aceitar, né, ter uma pessoa do meu lado só por questões eminentemente políticas, para satisfazer um partido. Então eu deixei bem claro para o partido que certas pessoas eu não queria que estivessem ao meu lado. E quando apareceu o nome da Marta, eu fiquei extremamente feliz quando conheci a Marta, né? E tudo corrobora para isso, porque nós temos trabalhado juntos, né, Marta?
De manhã, de tarde, de noite. E a Marta, nós temos dado muito bem. É uma parceira realmente fantástica. Eu não poderia, acho que Deus, né? Deus trouxe a Marta como vice-candidata a prefeita, foi uma parceria fantástica. Eu estou muito feliz de ter a Marta como vice-candidata a prefeita e uma mulher, né, ao meu lado. Muito bem. Estou ouvindo aqui em volta as respostas e as perguntas vão surgindo em volta às respostas. E entre elas, eu estou ouvindo tanto do lado da Marta como do seu lado, a preocupação do social, como foi colocado, da família, e que o partido tem um olhar mais conservador, valorizando a família, colocou até que valorizando a religião também. Gostaria de lhe fazer uma pergunta e que respondesse, ou respondessem, como assim queiram, de forma pessoal, não é uma questão de respostas políticas. Vocês estão aqui como pessoas, como ser humano e como pessoas tementes a Deus. Não poderíamos deixar de fazer essa pergunta porque vocês estão dentro de um canal ou de uma TV chamada TV Gospel, é um canal cristão, e eu vou fazer dentro desse contexto cristão. Na questão da educação, nós sabemos que entre alguns partidos, o PSOL, por exemplo, ele tem tentado novamente pleitear no governo a volta ao debate e a tentativa que isso dessa vez dê certo, porque de outras vezes que foi tentado, isso já foi até pela sociedade rejeitado, na sua maioria, e por isso que não deu certo, é a questão de, nas escolas públicas, terem um banheiro unissex. Isso significa que menino e menina estariam usando o mesmo banheiro. Menino e menina na minha linguagem, porque essas bandeiras também foram levantadas pela questão da ideologia de gêneros, onde menino não pode dizer que é menino e nem menina pode dizer que é menina. Vão chegar um tempo que eles vão se descobrir que isso biologicamente já é errado, porque a biologia deixa claro quando uma pessoa nasce como um menino, quando tem o órgão sexual masculino, quando uma pessoa nasce sendo uma menina, quando tem o órgão sexual feminino. Então, já entra em conflito com a questão natural da biologia e na nossa questão de fé entra em conflito também porque nós temos lá nos primeiros capítulos de Gênesis, assim como cremos na Bíblia, que Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Então, macho e fêmea. Essa investida também inclui a cartilha, a velha cartilha que estão tentando mais uma vez empurrar nas escolas, onde desde a educação infantil deve-se ensinar esta questão da ideologia de gênero, como também questões sobre homossexualidade, para as crianças, já desde pequenas, já estarem aprendendo sobre sexo. Estando no governo, estando na prefeitura, vocês, os candidatos aqui a prefeito e vice-prefeito, estarão promovendo esse tipo de situação? Porque nós estamos no governo hoje, num país hoje, onde nós vemos muitas vezes o Supremo delegar coisas ao Estado, delegar coisas às prefeituras, e eles terem uma certa autonomia de fazer as suas escolhas e as suas opções. Isso acontecendo, vocês vão promover esse tipo de cartilha nas escolas, vocês vão promover esse tipo de probabilidade de banheiros unissexes. Muitas famílias estão querendo saber, estão tristes com esse tipo de uma volta a uma pauta que já foi rejeitada, e nós gostaríamos de saber da opinião de vocês. Excelente pergunta, pastor Sávio. Olha, veja só, desde o advento da Constituição de 5 de outubro de 1988, nossa Constituição Federal, no artigo 5º, logo do início lá ele fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Então, a Constituição, antes, por exemplo, em 1932, a mulher nem cidadã era, porque ela não votava. Né? E nem podia tomar sorvete no Rio de Janeiro. Pois é. Assim, então, o Dia Internacional da Mulher só foi criado em 1975, salvo o melhor juízo, de 8 de março.
Então, assim, foi um processo evolutivo, mas essa igualdade, ela veio com a Constituição de 1988, né? Mas, veja bem, é uma igualdade jurídica, né? É uma igualdade jurídica. Nós temos que entender esse ponto aí. E eu sou uma pessoa, como eu falei, conservadora, pastor. Eu sou bem claro em dizer o seguinte, eu já conversei com a Marta, eu disse, olha, Marta, não se mede o caráter da pessoa pela sexualidade, né? Eu acho que nós devemos respeitar todas as pessoas, mas com limitações. Não é admissível, né? Não é admissível, no meu ponto de vista, esse tipo de prática, né? Esse tipo de prática. Eu, particularmente, eu não concordo, né? Vocês dois têm formações mais apuradas no lado psicanalítico, né? E todos vocês sabem que a formação do indivíduo, né, ela cristaliza mais ou menos por qual idade mais ou menos a mentalidade da criança ela se forma, né? Em torno de 15, 16 anos, né? Então, assim, até então a criança ela passa por momentos, né? Momentos de muita instabilidade, se é que eu posso dizer assim, não sou psicanalista, mas dizer assim. Então, assim, eu não sou favorável a esse tipo de prática, né? Não concordo com esse tipo de prática. Respeito a sexualidade de todas as pessoas, repito, né? Acho que o caráter de ninguém pode ser medido pela sexualidade, mas acredito dessa forma como o senhor pensa, né? Eu sou um cristão, né? Existe o homem, existe a mulher, né? E eu acho que não se pode exacerbar esse direito jurídico. A partir do momento que uma esfera adentra na outra esfera, direito é uma via de mão dupla, pastor. Existem direitos e obrigações, né? Então eu acredito muito que a gente deve respeitar esse ponto aí. Sou cristão, né? Mas eu não concordo com essas práticas de impor, principalmente às crianças que ainda estão em processo de formação, né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de influência, né? E outra coisa, a educação está lá na Constituição, né? Ela é um dever do Estado, né? E da família. Então, a família também tem que participar desse processo educativo. Ela não pode se eximir, né? Mas, pastor, eu não concordo e não vou praticar, né, a priori esse tipo de atividade dentro do município, porque eu particularmente eu não concordo. Muito bem, muito boa resposta, de forma clara, de forma direta. E nós aproveitamos mais uma vez aqui para informar algumas coisas. Nós somos um canal cristão e isso não quer dizer, quando falamos de não concordar com o fato A ou com o fato B, como também aqui já foi esclarecido, não quer dizer que nós não tenhamos respeito e amor pelas pessoas. Isso, exatamente. Independente que uma pessoa seja homossexual, seja uma prostituta, seja um trabalhador, seja um desempregado, seja preto, branco, enfim, a universalidade das pessoas em escolhas, em viver em sociedade, é um direito que deve ser respeitado também, e também nós respeitamos. Mas precisamos expressar a nossa posição sobre essas coisas e a nossa preocupação. Por exemplo, eu sou um pedagogo, eu sou um psicopedagogo também, e não me sentiria confortável de estar dentro de uma sala de aula sendo obrigado a levar as crianças a passarem por constrangimentos diversos, onde a educação sexual propriamente dita, ela tem que começar com a família. O que o pai, o que a mãe quiserem orientar os seus filhos, é um direito que eles têm e não deveria jamais existir, como nós sabemos que não existe na Constituição, ou algo em termos de atitudes de governos que tirasse esse poder, esse direito que é da família e colocasse dentro das instituições educacionais por pessoas que, aos olhos da família, são pessoas estranhas. E isso não pode acontecer. Outra coisa que... Pois não, senhor...
Eu gostaria de citar só um exemplo, para não ficar uma má impressão, que nós desrespeitamos, né, qualquer categoria. Eu servi 33 anos no Exército. Dentro das Forças Armadas existem pessoas que são homossexuais, né, e eu trabalhei com algumas, né, e pessoas altamente respeitosas, que eram respeitadas porque respeitavam os outros, né, inclusive grandes amigos meus, grandes amigos meus pessoais, que eu tinha admiração. Não foi o fato dele ser homossexual que eu cortei a amizade com ele, eu passei a desrespeitá-lo, muito pelo contrário. E eram excelentes profissionais. Então, convivi com essas pessoas muito bem durante um bom período da minha vida. E assim, eu acho que a gente tem que respeitar, pastor, né? Respeitar, mas há certos limites, né, como o senhor colocou aqui, que a gente tem que realmente, né, colocar. Entre outras coisas, nós também colocamos isso. Eu tenho pessoas que são amigas, eu sou pastor, mas conheço pessoas também que são homossexuais e tenho uma ótima relação com eles, um convívio muito amigável, sem desrespeitar as escolhas dele. E temos também a igreja que está disposta sempre a receber e bem recebidas essas pessoas. Pois não, Marta Ares? É interessante o que vocês estão falando e me ocorre o tempo todo a expressão tomar o todo pela parte. Não vamos confundir casos pontuais com todos os casos. A homossexualidade precisa ser vista com busca de informação e jamais a nossa conversa aqui esgotaria o universo de informação que a homossexualidade, a transgeneralidade traz. Mas quando envolve a questão de família, vocês falando sobre a questão do banheiro, que me apavora isso aí, eu sou conservadora, mas eu amo gente, eu amo as pessoas, independente de quem quer que sejam elas, mas eu gostaria de dizer que hoje as pessoas que têm recursos e condições estão tornando os banheiros individuais dentro de casa, porque é uma questão de privacidade, de escolher o seu momento, o seu espaço, o seu tempo, e não mesmificar a possibilidade de desrespeito à individualidade. Então eu pensava, nas escolas, ou em qualquer lugar público, os banheiros deveriam ser individuais para todos. Individuais para todos. E eu estou dizendo isso e me lembrando que eu sou a rainha de confundir banheiro. Eu entro errado nos banheiros. Eu já entrei várias vezes errado nos banheiros e só percebi quando eu já estava saindo e entraram aqueles homens de paletó e eu olhei e a única solução que eu tive para dar foi boa tarde e saí. Então, devia ser individual. A chavezinha, ó, banheiro é teu, entra sozinho e sai sozinho. Porque o respeito precisa haver sempre. Então, o seu espaço termina quando o meu começa e passe bem. É uma lei matemática quase. Ótimo, ótimo. Bem explicado, bem esclarecido. Dentro das falas de vocês, e eu estou aqui para ouvir e guardar, e já compreendo e volto a repetir aqui para os ouvintes também, são dois Paulo Afonsinos da terra mesmo, aqui nasceram, cada um com suas... Paulo Afonso. Cada um com suas experiências. Conservadores. Tiveram, né, em face... Tentamos sair de Paulo Afonso, mas Paulo Afonso não saiu de dentro da gente. Nunca, nunca. A necessidade levou vocês a saírem, porque Isso. precisavam se estabilizar na questão profissional, acadêmica. Exatamente. E isso aconteceu, graças a Deus, e retornaram para a cidade. E isso é um ponto muito importante para aqui nós entendemos. Então, o senhor falou sobre a questão de gerar empregos, a sua preocupação sobre gerar empregos, falou sobre família, a sua preocupação sobre gerar empregos e preocupação com família se dá também pela falta de oportunidade que é vista na cidade e que leva muitos pais ou mães terem que deixar a cidade, deixar os filhos aqui, coisas parecidas com outros familiares para irem para o trecho
querem assegurar uma estabilidade mais local das famílias? Exatamente, pastor. A preocupação nossa, veja só, um cidadão que sai de Paulo Afonso para aventurar a vida fora de Paulo Afonso. Recentemente aconteceu um caso aqui, acho que na Paraíba, né? Que várias pessoas aqui foram chamadas para trabalhar lá na Paraíba, né? Eu não me recordo o nome da cidade, mas... Monteiro não. Não foi não. E quando chegaram lá, era um trote, né? E os Paulo Afonsinos ficaram largados lá, né? Então ficaram sem pai e sem mãe, porque a prefeitura daqui não ajudou, né? Não ajudou. E quem terminou por ajudar essas pessoas a retornar para casa foi a prefeitura da cidade lá. Mas ficaram largados, a gente ficou dormindo na rua, passando fome, necessidade. Pais de famílias desesperados que saíram atrás de um emprego, né? Então, Paulo Afonso tornou-se uma indústria de peão de trecho. A única indústria que tem aqui é de peão de trecho. Nem fábrica de pipoca tem em Paulo Afonso. Então, assim, inclusive o meu projeto eu já entreguei no Tribunal Superior Eleitoral e lá consta uma das medidas, além de trazer indústrias para Paulo Afonso através do agronegócio, do turismo, né? Consta uma medida que eu quero colocar lá. Eu quero criar uma escola aqui em Paulo Afonso, aproveitando a maior parte dos peões de trecho desempregados em Paulo Afonso. A prefeitura iria subsidiar esses profissionais para formarem novos profissionais, né? Perfeito. Formar eletricistas, formar nas diversas áreas de construção. Nós temos profissionais altamente qualificados em Paulo Afonso hoje, que com todo respeito à profissão de mototaxista, né? Mas se sujeitam a trabalhar de mototaxista porque não tem outra opção. Então, nós iríamos montar essa escola com esses profissionais do trecho, que formariam, né, principalmente jovens, né, trariam jovens ao mercado de trabalho. Nós montaríamos um banco de dados, pastor, na prefeitura, com o currículo dessas pessoas, né, e entraríamos em contato com diversas empresas de renome no mundo todo e no Brasil, né, para que essas pessoas saíssem daqui indicadas pela prefeitura, né, quem quisesse sair, e com segurança, né, para que fossem trabalhar e voltassem com segurança. Então, uma das formas também que encontradas pela gente, para minimizar a questão do desemprego em Paulo Afonso, né. Eu cito aqui o exemplo seguinte, pastor. Hoje, um dos países da Europa com o menor índice de desemprego do mundo é a Alemanha. Né? E para entender por que eles têm o menor índice de desemprego, né, tudo começa na educação. Né? Lá o aluno, desde cedo, ele é obrigado a prestar um serviço social à comunidade, onde ele mora. Ele tem que prestar um serviço social à comunidade. E na parte da manhã, ele estuda no colégio, e à tarde, uma empresa o adota. Né? Então, a maior parte dos alunos, quando terminam o ensino médio, eles já estão empregados. Né? E podem seguir sua vida, estudar, né? Ter uma renda. Então, assim, e a gente pretende, através desse programa, que a prefeitura irá subsidiar, né? Formar essas pessoas, né? E incentivar, né? Que as indústrias que venham para Paulo Afonso façam a mesma coisa, né? Que captem essas pessoas, né? Para que essas pessoas possam permanecer em Paulo Afonso, trabalhando junto das suas famílias. Ninguém quer que o Paulo Afonsino saia. Eu passei muito tempo fora daqui, né? Distante da minha mãe, mas todo ano eu estava aqui de férias, né? E, então eu sentia muita saudade de Paulo Afonso, dos amigos, né? Eu vi muitos amigos meus em Paulo Afonso entrarem em depressão, entrarem nas drogas, bebida, né? Tudo por falta de emprego, pastor. Então, assim, o que me trouxe à política foi um pouco dessa revolta, né? De ver que há 40 anos Paulo Afonso está num atraso social e econômico muito grande, numa defasagem muito grande. E eu quero, junto com Marta, a gente trabalhar para a gente realmente minimizar esse problema, que é a falta de empregos em Paulo Afonso e a preservação da família. Muito bem. Preservação da família, entre tantos assuntos que nós já tratamos aqui, eu gostaria de enfatizar que o povo conversa muito, o povo
em cada esquina, em cada local, fala muito sobre essas questões que houveram ultimamente provocadas pelo chamado Covid-19, o coronavírus, que foi o fechamento de muitas coisas. Mas, inicialmente, quando o Covid entrou aqui em Paulo Afonso, uma das medidas que foram tomadas foi abrir as portas dos hospitais para receber as pessoas infectadas, porém, fechar as portas das igrejas como medida aparente de conter o avanço da doença. Porém, nós vimos, durante o período, com as igrejas inicialmente com as portas fechadas, o comércio com as portas abertas. As pessoas indo aos bancos, às lotéricas, à feira livre, e não se falava muito sobre essa questão. Essas medidas foram tomadas e nós nos preocupamos como igreja também. Por quê? Porque nós entendemos que a igreja ela também é um refúgio para as pessoas. Porque não é somente a cura física que resolve o problema do ser humano em si, mas a cura da alma também. E essa reclusão dentro das casas, como nós temos ouvido, existem muitas dificuldades, pessoas entrando em ansiedade, ou quem já é ansioso ficando mais ansioso, pessoas entrando em depressão, e quem já é depressivo ficar mais depressivo ainda. Enfim, as doenças emocionais começaram a acontecer, os estresses começaram a acontecer, o aumento de conflitos entre famílias, e a igreja ela se propõe a ajudar as pessoas também nessa questão, principalmente a questão espiritual, mas a emocional também. Não entendemos porque as portas foram fechadas, mas existia sempre uma comunicação entre o governo municipal e o governo do Estado, e isso resultava nessas questões. Porém, gradativamente, foi abrindo as portas da igreja. Hoje, nós ouvimos também entre as pessoas que parece que o Covid-19 desapareceu, porque abriu tudo. Abriu bares, abriu comércio, abriu os bancos, abriu a rua toda, que até isso também tinha um determinado horário que não se podia. Mas existe uma expectativa do que vai acontecer depois do dia 15. Assumindo a prefeitura de Paulo Afonso, que tratamento o senhor pretende dar às igrejas cristãs aqui da cidade de Paulo Afonso? Vai se submeter a alguma medida do governo onde implica em fechar as igrejas, ou vai entender que a igreja é também um meio de refúgio para consolo de alma, para alívios emocionais que também ali são tratados? Como se dará esse comportamento? Excelente pergunta, pastor. O que nós vimos aqui em Paulo Afonso, em especial no município de Paulo Afonso, foi uma administração conturbada, né? Muito atrapalhada. Você vê que a primeira providência que o prefeito de Paulo Afonso fez foi comprar 1.000 sacos mortuários, né? Então, o Covid-19 não foi a primeira pandemia do mundo, né? Já ocorreram várias outras pandemias no mundo que são precedentes, né? E já existem formas de prevenção, de precauções, né? E existe aquele que é o vertical e o horizontal, né? Eu fui e serei sempre favorável àquele em que você isola os grupos de risco, né? Você deve isolar os grupos de risco, né? Tomar todas as medidas preventivas, né? E manter o resto da sociedade em pleno funcionamento, né? Não só as igrejas, mas o comércio, né? Tomando todas as medidas preventivas, né? Eu sempre, quem acessa minhas redes sociais sabe que desde o início eu fui favorável a essa tese, porque é muito bacana, pastor, você ser um aposentado, você ter uma renda, né, garantida, e você botar hashtag fica em casa, né? Mas você vê um desempregado, um autônomo, né, uma pessoa que depende de trabalhar no dia a dia para ganhar o seu pão, né, pedir para ele para ficar em casa, né? Então ele não vai morrer de Covid, mas morre de fome, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e eu digo e repito, não foi a primeira pandemia no mundo, né? Então aqui houve uma série de negligências, né? Vieram 18 milhões de verba federal aqui para Paulo Afonso, ninguém sabe para onde foi, né? Nós não vimos nenhum vereador
pedir uma instalação, nenhuma CPI parlamentar de inquérito para apurar onde foi parar essas verbas, né? A gente viu uma total omissão de todos os candidatos a vereadores. Eu não vi ninguém se pronunciar a respeito, né? Faltaram material para fazer teste nas pessoas. O povo de Paulo Afonso sabe disso, que quem procurou os hospitais para fazer teste não tinha o teste, né? Então, quando você procurava um hospital, mandava você para outro, ficavam jogando você de um hospital para outro, né? Então, assim, houve uma série de atrapalhadas pela gestão municipal. E, como o senhor falou, os hospitais, eles tratam materialmente a doença, né, com medicamentos, né? Então, e as igrejas têm a sua forma de tratamento, que a questão metafísica, espiritual, né? Nem só de pão vive o homem, né? Já diz a Bíblia, né? Nem só de pão vive o homem. Então a gente precisa do alimento espiritual, né? E esse alimento espiritual, ele é dado sim pelas igrejas, né? Eu sou favorável desde o início que as igrejas não tivessem sido fechadas, tivessem sido tomadas medidas de prevenção, né? De distanciamento, né? Do uso de medidas preventivas como álcool gel, máscaras, e mantidas as igrejas abertas, como os estabelecimentos comerciais, como restaurantes, né? Então, eu sou totalmente contra as medidas, o procedimento que foi tomado aqui na cidade de Paulo Afonso pela gestão municipal. Certo. Quer fazer algum comentário, Marta? Eu quero fazer um comentário de que quando as lideranças aprenderem a respeitar as comunidades religiosas sem discriminação de nenhuma, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, eu acho que observa situações, e eu repito que o pecado é tropeço nos próprios pés. Para mim, pecado é tropeço nos próprios pés. E a igreja, como norteadora, algumas estão na tentativa de nortear. Outras são, de fato, norteadoras. Mas eu digo sempre que excelência não existe, a vida é uma busca para a excelência. Estamos todos nessa caminhada de perfeição, se aperfeiçoando todo dia. Então, quando as lideranças aprenderem a respeitar as igrejas, aprenderem a respeitar os líderes religiosos, porque o que eu vejo é uma coisa que começa no indivíduo. A falta de respeito é óbvio, né? E isso cresce para a sociedade, pelo exemplo que se dá. Então, é uma fala que eu quero fazer e quero dizer que no nosso governo, estando 1º de janeiro de 2021, a relação com as igrejas vai mudar. Até porque uma forma inteligente de administração é chamar e acolher essas lideranças altamente benéficas para a sociedade. Muito boa também a resposta. Até nós acrescentamos dizer que nós também temos um olhar social que beneficia a qualquer cidade. Ou seja, quando a igreja está acolhendo pessoas, sejam pessoas até marginalizadas na sociedade, às vezes envolvidas até com drogas, às vezes envolvidas com situações ilícitas, quando eles entram na igreja, o que ministramos ali dentro, o que tentamos ensinar as pessoas, é para que haja um interesse em mudar de vida, em mudar aquele aspecto social que só prejudica ele e a sua família. Quando ele, assim, responde positivamente a isso, é claro que nós, dentro do olhar de Deus também, nós cuidamos da vida espiritual daquela pessoa, mas, ao mesmo tempo, estamos cuidando da alma, estamos cuidando dos sentimentos, estamos cuidando da sua vida social. Então, é um problema a menos para a sociedade quando essa pessoa entende a nossa missão, entende o nosso discurso e se torna um voluntário, um discípulo para levar essa mesma visão que nós temos para outros. Imagina uma sociedade sem igreja e à mercê de cada um por si em volta a uma situação dessa. Então, muito constrangedor o que nós passamos e nos sentimos até inferiorizados no nosso papel tão importante que é dentro da sociedade. Nós queremos colocar aqui também dois detalhes bem interessantes. Por exemplo,
quando finalmente decidiram abrir as igrejas, quando já não tinha nem mais graça, porque os outros estabelecimentos já estavam sendo abertos, tinha um distanciamento obrigatório nos estabelecimentos em geral de 1,5 metro de distância. Aí, para surpresa minha, dentro da igreja colocaram um distanciamento de 2 metros. E eu fiquei pensando qual é a diferença entre esses estabelecimentos para nós, porque sempre nós temos que sermos constrangidos a uma situação de um número de pessoas que, a partir do momento que saiu de 1,5 para 2, então nós iremos ter um menor número ainda possível de pessoas reunidas ali. E a outra é uma questão de lógica que eu queria passar para os futuros governantes que aplicassem, é que sai o pai, sai a mãe de casa com 2 filhos, vamos dar esse exemplo. Chega na igreja, os 4 ter que se distanciar um do outro, não tem lógica isso, porque eles vivem na mesma casa. Então, vamos fazer um distanciamento inteligente. O distanciamento é para as pessoas que são estranhas umas às outras, que não moram dentro de uma mesma residência. Porque isso também nos ajudaria no espaço que lhe pertence. E que o nosso papel, deixar a família junta, não para espalhar numa hora como essa. E que é um distanciamento sem lógica, porque se é para evitar a contaminação, então, quando eles voltassem para casa, cada um deveria morar numa casa diferente também. Então, fica aí a dica para um distanciamento mais inteligente em relação às igrejas. Perfeito. Pois bem, Perfeito. Quer fazer o comentário, Marta? Quando você falava sobre a questão de entendimento, eu pensei na questão de interpretar texto, porque tem uma coisa muito séria que acontece com a questão do prioridade para o idoso, né? Prioridade para o idoso. Aí fazem uma fila para o idoso. Não, idoso não tem fila. É prioridade. Prioridade, primeiro. Ele chegou, ele entra em qualquer fila. Não é fazer uma fila de prioridade. Isso é uma aberração. Isso acontece no Brasil inteiro por questão de interpretação de texto. Porque o nosso povo carece de entendimento nesse sentido. É questão cultural, né, Marta? Eu digo sempre o seguinte, olha, triste do país que precisa de uma lei para respeitar os hipossuficientes, como os idosos, as crianças, as mulheres. Então dá tristeza, né? Não precisava de lei para isso. Isso é uma coisa natural, né? Perfeito. Dos costumes. Aprendidos de respeito. E de respeito, né? De concessão, né? De gratidão, de reverência, Exatamente. De hierarquia. Nós não precisamos de lei para respeitar um idoso, uma criança, um adolescente. Eu gostaria até de falar de experiências que eu tenho tido aqui na cidade de Paulo Afonso, tanto em casas lotéricas quanto nos bancos, para que aqui não venha agravar nenhum nem outro, estou colocando dessa forma. Por exemplo, já estive em algumas lotéricas, fiquei na fila, e porque o gerenciamento, a gestão, entendeu que deveria subtrair 2 funcionários ou coisa parecida e deixou menor número de funcionários atendendo, os idosos começaram a ficar na própria fila das questões comuns. E aí, toda vez que chegava um idoso, que a fila estava muito grande, eu dizia para ele, você não tem que ficar aqui, você tem que ir lá para frente para você ser atendido. Aí ele me dizia, mas eles não têm mais caixa, e aí, não. Independente de qualquer coisa, isso é uma lei que lhe protege para você não passar uma situação constrangedora como essa. Vá lá para frente, e o que está lá na frente da nossa fila, como só tem um caixa atendendo, ele vai ter que entender que a prioridade é sua, até que eles entendam que vai ter que colocar um outro caixa ali. Mas tirar o seu direito, eu não concordo com isso, não. E aconteceu no banco também. Em volta dessa pandemia, não faz muito tempo, eu estava num banco e a pessoa que estava comandando quem entra, quem fica, pediu para eu ficar, e de repente chegou uma idosa, 69 anos. E aí eu disse, não, a senhora não é para ficar aqui, a senhora é para entrar logo. Ela chegou lá na frente, o rapaz explicou não sei o que a ela, e ela teve que voltar. E eu disse, por que a senhora voltou?
E ela disse, não, mas é porque o moço disse, não tem um moço aqui não, é um direito seu. Isso não existe, eu estou olhando para a senhora como eu olho para a minha mãe. Se eu não estivesse aqui, eu gostaria que alguém intervisse por ela. Perfeito. Então, eu queria que houvesse uma fiscalização, não sei de quem vai ser, mas que houvesse uma fiscalização tanto nas lotéricas quanto nos bancos, porque se você abrir uma lotérica, você tem que ter uma fila exclusiva para os idosos. Agora, os idosos não podem estar dentro da mesma fila que nós. Com certeza. Uma fila comum. E os bancos a mesma coisa. Não existe fila para idoso. Então, não tem que haver e ainda fila mais para idoso. isso. Então, eu gostaria que houvesse uma fiscalização, não sei de onde vai partir, mas eu fico super constrangido com isso. Não aceito que eles sejam tratados dessa forma. Perfeito. Espero um dia chegar lá, não vou dizer que vai ser com cabelos brancos, porque não tenho mais, porém, eu quero chegar lá na idade, e chegar bem... Viu, pastor Sávio, olha só, o Estatuto do Idoso, ele é uma lei federal, então, a competência para tratar do idoso, segundo, por ser uma lei federal, né, é da União. Quem pode legislar sobre direito do idoso é a União. Mas é como eu falei aqui, né, é uma questão de educação, gente. Você não precisa de uma lei. Não precisa de uma lei. Você tem que respeitar o idoso. Você tem que respeitar uma criança. Você tem que respeitar o hipossuficiente. Mas, capitão, isso é uma questão cultural que a gente tem que tratar. Mas você é advogado e você sabe que quando as pessoas não têm um nível de civilidade, um nível de urbanidade, um nível de interação humana, onde ela aprende pela experiência, tem que ter a lei. Quanto mais atrasadas as pessoas, mais leis elas terão. Porque para o entendimento das coisas naturais que precisam... Eu entendi, Marta. Eu falo o seguinte, que a gente tinha que fazer um trabalho cultural, educacional, né? Para que as pessoas entendam isso. Né? Capitão, você falando isso, e o professor Sávio também, vem à minha mente uma coisa mais grave, mais séria, mais repreensível, mais abominável do que o desrespeito ao idoso. Minha gente, é um idoso portador de câncer que vai numa secretaria da saúde, que vai no hospital, que está num leito de hospital e passa por todas as intempéries, por todas as dificuldades, porque o atendente e o profissional não atendem como devia. Porque as maiores queixas do problema de saúde, da saúde de Paulo Afonso, ela reside num patamar, no primeiro passo, que é o primeiro contato. Não é da gravidade da doença, não é do processo de tratamento, mas é o primeiro acesso, é um olhar de compaixão, de misericórdia, de acolhimento, de aceitação. É um sorriso, é uma escuta. Então, ouvido isso das pessoas, né, Marta? Coisa simples, capitão. Nós temos conversado sobre isso. E aí eu digo, estando lá no dia 1º de janeiro de 2021, vamos começar sim a fazer um mutirão, mas não é de cirurgia, não. É um mutirão de treinamento para desenvolvimento das pessoas na área de atendimento. Porque nós temos capital humano. O mais bonito é que ninguém me diga no mundo que Paulo Afonso não tem gente boa para aprender a tratar, para aprender a se desenvolver. Capital humano nós temos. Nós não temos o desenvolvimento desse capital. Desculpa minha intervenção. Aproveitando a sua fala e ainda em busca de uma conclusão da minha dúvida aqui sobre essa questão com os idosos, nessas agências ou correspondentes, quem fiscaliza? Porque nós vemos também dentro de uma sociedade que ela é muito difícil de nós nos sentirmos seguros. Então, nem todo mundo, por causa disso, quer ver uma pessoa passando esses tipos de problemas e intervir a favor dela. Algumas pessoas olham assim, tiram logo o corpo de fora. Se omite por medo. Exatamente. Tem suas razões. E nem sempre eu estou para também fazer esse tipo de coisa. Quem, então, tem que fiscalizar e quem tem que parar com esse tipo de situação tão constrangedora que os idosos passam? Quem fiscaliza? No caso dos bancos que o senhor citou, é o que eu disse aqui.
a priori, todos têm o dever, né, de ajudar uns aos outros, né, por uma questão de educação, né. E o banco, ou as lotéricas, ela por ser uma instituição, né, elas têm a obrigação de colocar pessoas para verificar se as normas, né, os decretos federais estão sendo cumpridos, né. A instituição ela é responsável também para fiscalizar esse tipo de coisa. A partir do momento, eu digo sempre o seguinte aqui em Paulo Afonso, a gente anda nas ruas aqui e a gente vê, é normal a gente ver redutores de velocidade, os chamados quebra-molas, né? O município coloca fora do padrão e não sinaliza, né? Então ele tem, a partir do momento que ele assume a responsabilidade, né? Que ele assume a responsabilidade de colocar ali, ele tem que fiscalizar. A mesma coisa do banco. A partir do momento que eu sou uma instituição financeira, né, que existe uma lei federal, né, dizendo que o idoso, grávida, né, paciente com alguma morbidade tem preferência, ele tem que criar essas condições para essas pessoas. E, independente disso, por uma questão de educação, todos nós temos a obrigação de fiscalizar, né? Todos nós temos a obrigação de fiscalizar. Sim, meu marido fala que o cidadão é o verdadeiro fiscal. Certo. Sabe o que acontece também? Que eu já vi, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas já vi na televisão, o povo vai, de forma individual, com essa consciência de tentar ajudar alguém, existe, às vezes, um corporativismo. E esse corporativismo atinge o erro também. Se um erra, o outro dá a cobertura porque ele faz parte do mesmo grupo. E às vezes a gente vê vigilantes, às vezes agirem com truculência, dizendo que porque a pessoa quer que o direito seja respeitado, dizendo que ela está perturbando o ambiente, e aí tenta tirar a pessoa da agência, e aí todo mundo recua porque ali tem um vigilante, e às vezes está até armado, e esse direito, infelizmente, acaba sendo desrespeitado. Até por isso também as pessoas acabam não reagindo a ver esses desrespeitos. Porém, eu já entendi bem a situação, acredito que o ouvinte já entendeu, é o povo que tem que gritar. Como disse aí Martin Luther King, que ele não tem medo do grito dos maus, mas do silêncio dos bons. Então, a gente tem que falar. Mas outra coisa que eu gostaria de tocar o assunto, como Marta colocou, os hospitais, por exemplo, os presídios, existia trabalhos que nós fazíamos, às vezes nos hospitais, às vezes nos presídios, só que, por exemplo, algumas vezes a gente vai no hospital e tem uma pessoa de nossa igreja, por exemplo, ou da igreja de alguém que diz, pastor, eu preciso que o senhor vá lá para fazer uma oração, dar uma palavra, porque a pessoa está quase morrendo lá e a gente não sabe o que vai acontecer. E nós chegamos no hospital e muitas vezes somos barrados, onde existem leis também que protegem o sacerdote a situações como essa, mesmo fora de horário, respeitando mesmo as normas da instituição lá do hospital, ela não pode estar acima do que a lei já nos dá de direito. Mesmo sendo capelão, mesmo sendo pastor, eu já fui barrado. O que seria interessante, eu entendo, acontecer é uma parceria entre a prefeitura e seja ou a Associação dos Pastores ou pastor de cada igreja bem identificado como pastor de verdade. Para ter trânsito livre. Para ter trânsito livre. Quando eu digo bem identificado, já para deixar claro que, infelizmente, em todas as áreas, existem pessoas de boa fé e pessoas de má fé. Seja um policial, seja um pastor, seja um padre, seja um vereador que invade o hospital, prefeito. Todos nós temos, infelizmente, bons exemplos e maus exemplos. Então, eu digo, se fosse feita uma triagem bem correta, respeitando a todos, dando direito a todos, mas identificando cada um como verdadeiros sacerdotes. É um cadastro tendo mesmo. esse direito de fazer a sua visita dentro de aspectos emergenciais e que não passasse por esses constrangimentos, porque quando a gente vai tentar, o vigilante, às vezes, desinformado, diz que não pode porque a assistente social não está. Claro que não está, porque não é o horário dela, ela trabalha no horário comercial e nunca vai estar. Então, quer dizer que sempre a gente vai ser barrado com essa desculpa? Eu cito até um exemplo aqui para o senhor, pastor.
o senhor é capelão e o senhor vai me entender. Nas Forças Armadas nós não temos padres, né? Nós temos capelães militares, né? E eles usam farda, né? Eles usam farda, né? São identificáveis. E geralmente em todo hospital militar tem uma capelinha, né? Tem uma igrejinha, né? E o trânsito dessas pessoas são livres. Quando eles chegam nos hospitais, eles entram nas alas. Respeitadíssimos. É a questão que a Marta colocou e o senhor colocou aqui também, da identificação, né? Tem que haver tem que se fazer uma relação de pessoas, porque como o senhor colocou, às vezes tem pessoas que se infiltram, né? Para tirar algum proveito político, econômico, eu não sei, religioso, né? Então, há necessidade sim, né? Que se faça uma lista de pessoas que podem transitar em situações excepcionais como essas, né? Dentro dessas instituições, né? Presídio, né? Presídio é uma área de segurança máxima, né? Os hospitais, que a questão das contaminações, infecções, né? Que colocam em risco tanto quem entra quanto quem sai, né? Que está fora. Então, assim, é como o senhor falou, eu acho que o senhor já respondeu a indagação que o senhor fez. É fazer uma lista, né, de pessoas. Fazer uma triagem, um cadastramento, um reconhecimento de pessoas que podem ter acesso a essas instituições. Né? Bom, eu acredito que nós estamos muito satisfeitos com a entrevista com vocês, os ouvintes também, as pessoas que estão participando, os internautas. Nós queremos agradecer todo esse momento especial aqui e gostaríamos de dar a oportunidade tanto ao Capitão Paz como a Marta Aires de fazer suas considerações finais. E eu vou deixar uma pergunta que ou um responda, os dois podem responder. Por que é que eu devo votar no Capitão Paz? E por que é que eu devo votar no Capitão Paz, incluindo a Marta Aires também? Porque eu devo votar na Marta Aires. Fique à vontade, minha vice. Tanta coisa para falar e muito mais por fazer. Eu quero convocar todos vocês, as mulheres, as pessoas insatisfeitas, porque é um momento único na história da cidade de Paulo Afonso, aonde 2 filhos da terra que foram se formar, que foram estudar fora, resolvem voltar para prestar serviço, para dedicar a sua vida. Vida essa que não tem mais outro tanto de vida. Nós estamos mais da metade de quem tem 100 anos. E dificilmente as pessoas chegam a 100, quanto mais a 120 anos. Então, você, sabe por que você tem que votar? Porque você precisa abrir sua mente para votar no Capitão Paz? Porque ele... eu estava pensando muito sobre isso. Eu acredito em milagres. Eu tenho lembrado muito de Davi e Golias. Eu tenho pensado muito nisso. Porque diante de tudo o que nós vimos, de tudo que eu vi, situações escandalosas, para você, ouvinte, prestar atenção numa coisa, situações de pressão, situações de assédio moral, quando eu obrigo uma funcionária minha a fazer um trabalho fora da lei. E eu não sei aonde é que está o Ministério Público nesse momento, aonde é que está a Justiça, que permite que se anotem nomes de pessoas, porque elas não vão participar da passeata, da carreata. Eu não estou fugindo do assunto, mas eu precisava trazer isso a público, e eu acho isso uma injustiça muito grande. E aquele povo que não percebe do quanto ele é capaz de promover, de transformar a sua própria vida, eu associo ele à mesma situação de discernimento ou de falta de discernimento, de clareza, do escravo. O escravo não tem identidade, ele não sabe
da sua capacidade, não sabe do que tem direito, e ele aceita tudo e ele aceita qualquer coisa. E eu tenho visto isso no nosso povo, sofrido, que tem sofrido pressão, que tem sofrido humilhação. Tem gente que liga para mim e diz assim: Marta, eu não posso dizer que eu vou votar em vocês, porque meu filho, minha filha trabalha na prefeitura. Eu não posso dizer que eu vou votar em você, porque eu trabalho na prefeitura. Eu só tenho esse emprego, eu só tenho esse trabalho. Minha gente, são mais de 40 anos que nós estamos nessa situação. E eu não critico, não. Eu critico a mim. Por que eu não procurei isso? Porque eu nem procurei. Eu acho que eu fui achada. Me pinçaram lá na lista dos associados ao PSL. Eu digo a vocês, eu fui omissa, mas eu não sou mais. Você poderá ser omisso se você não reconhecer que Paulo Afonso tem uma chance, votando em Capitão Paz, para a realização do projeto dele. Não é uma miudeza, não é uma questão de história política, que ele está militando aqui há muito tempo. Capitão, não desista de ser candidato em outro mandato. Não se trata disso, não. Você, eleitor, pode mudar isso. Você pode fazer uma revolução no domingo, votando 17, votando certo. Por que votar em Capitão Paz? Se você fosse contratar um funcionário, você ia contratar quem? Para gerenciar um negócio, para ser gestor de uma comunidade. O que é que você faria? Você votaria em uma pessoa que não entrou na escola, mesmo podendo estudar, ou naquele menino que recebeu uma bolsa para o 2º grau, para terminar o 1º grau, para terminar o 2º grau, e foi adiante, aonde guardava dinheiro, o dinheirinho que recebia, para comprar livro, para fazer concurso, para participar de concurso. Quando a gente vê tanto jovem aí voltado para as drogas, voltado para desmanche de carro, voltado para fazer porcaria, você faria o quê? Quando tem tantos jovens empafiosos que se manifestam numa ira, num ódio, atingindo qualquer pessoa que se opõe às suas ideias. Ou decanos, vou dizer agora, trecanos, eu vou até criar um neologismo, que querem repetir a receita da mesada no fim do mês. Ou para si, que eu não acredito nisso, ou para seus familiares, ou para seus coligados, aonde injetam verdadeira prole, famílias inteiras, dentro de uma gestão, quando podia distribuir a quantidade de pessoas da família para distribuir pela cidade. Porque uma família já dá um pão para cada um, e você distribuindo, você vai arranjar um ganho para outros. Mas eu não quero falar disso, não. Eu quero que você pense, e você cristão, você, comunidade cristã principalmente, deite a sua cabeça no travesseiro e pense como você contrataria um funcionário para trabalhar para você. Como? Como ele seria? Ficha limpa, íntegro, com uma carreira de 30 anos ilibadíssima, uma carreira limpa, sem mácula, sem mancha, que entra como bom e sai como excelente, porque prestou serviço à pátria, porque não tem repreensão, porque tem um caráter íntegro. E vocês sabem que no Exército isso é muito observado, isso é muito vigiado. E nós hoje temos um modelo de pessoa para trabalhar para nós, porque eu sou cidadã e eu também vou cobrar. E vou cobrar muito. Vou cobrar muito. É claro que eu vou cobrar com respeito, porque respeito a gente não dá, não é para quem merece. Respeito a gente dá quando a gente tem dentro da gente um reconhecimento de respeito e integridade. Bom, Falou praticamente tudo, né? eu, se fosse o senhor, voltava ativa e colocava ela na infantaria, na linha de frente. Considerações finais, Capitão Paz. Olha, primeiro lugar, né? Eu amo muito a minha cidade, né? É a cidade onde eu nasci, onde meus pais largaram os seus pais e se fixaram aqui. Foi a cidade onde eu cresci, passei minha infância, minha juventude, né? Fui atleta do Copa, do Olímpico, né? Eu era conhecido na época como Jailson Galego, né? Ponteiro esquerdo. O cabelo continua louro. Então, assim, é uma cidade que eu amo bastante, né? Eu digo sempre, né?
que eu tentei sair de Paulo Afonso, mas Paulo Afonso nunca saiu de dentro de mim, né? E até um fato interessante, meu filho, que também é capitão, né, e trabalha em Brasília, disse: mas pai, chama de painho, né? Mas painho, você passou 33 anos nas Forças Armadas, eu vi aqui o senhor muitas das vezes passava 2 meses, 3 meses fora de casa em missão, né? Um sacrifício, com muito esforço, né? Eu, para estudar, eu passei 5 anos fazendo a faculdade de Direito, e eu lembro que eu praticamente eu não tive mais vida social, porque ou eu trabalhava e estudava. Então eu trabalhava durante a semana e estudava o final de semana para poder tocar minha faculdade, né? Senão não conseguiria. Então foram 5 anos de reclusão, né? Minha família me apoiou bastante, né? E meu filho disse: mas painho, eu vi todo o sacrifício que o senhor fez, né? Agora o senhor chegou numa certa posição, tem sua independência econômica, né? E o senhor poderia agora descansar, né? Procurar uma coisa mais tranquila. Eu disse: olha, filho, eu tenho uma grande missão a cumprir. Eu tenho uma grande missão a cumprir, mais uma grande missão a cumprir, que é ajudar o povo da minha cidade, né? E há algum tempo, né, e tudo que eu falei aqui não foi falácia. Eu venho estudando Paulo Afonso, né? Eu venho vendo as necessidades de Paulo Afonso, as deficiências. Então eu criei um plano de governo para Paulo Afonso, né? Se você procurar os outros candidatos, eles não têm. Eu tenho um plano de governo para Paulo Afonso para os 4 anos, né? A gente participou de todos os debates, né? Fui eu que sugeri, eu dei a ideia. Gravei um vídeo e solicitei que tivesse um debate público ao vivo entre todos os candidatos, porque eu queria que as pessoas conhecessem, né? Eu podia até me sair mal, mas eu queria que as pessoas me conhecessem os outros candidatos, né? E aqui escolher, para no dia 15 de novembro, escolher aquele que tivesse os melhores projetos para Paulo Afonso, né? Então a minha intenção foi essa, e eu acho que eu fui bem sucedido. E a gente vê que o atual prefeito não foi a nenhum debate, não foi a nenhuma entrevista, né? Então a gente fica muito, a gente lamenta, né? Desolado, a gente lamenta muito, fica muito triste, né? De ver que o atual gestor não compareceu para dar satisfação às pessoas da sua gestão e o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos, né? Então, eu me comprometi a isso, criei meu plano de governo, entreguei no Tribunal Superior Eleitoral, né? Quem tiver alguma dúvida, acesse a minha página Capitão Paz, que você vai ver lá onde estão todos os meus projetos para Paulo Afonso. Então, assim, tudo isso eu fiz por amor à minha cidade. Por amor à minha cidade. E eu pediria, né? Pediria a você que no dia 15 de novembro você tenha consciência. Você vote consciente. E sabendo de uma coisa, que o que acontecer nos próximos 4 anos, você terá a responsabilidade solidária. Porque é você quem vai confirmar, que vai digitar e vai confirmar nas urnas o próximo gestor da cidade, né? Então escolha com consciência, com convicção, né, que você está tomando a melhor escolha, né? Pense que Paulo Afonso é uma empresa sua e que você está escolhendo um executivo para pertencer à sua empresa. Eu tenho certeza que se você pensasse Paulo Afonso como uma empresa que gera lucros, você iria escolher o mais competente, o melhor currículo, aquele que tem a melhor capacidade, né, a melhor formação, né? Então eu peço que você analise de per si o perfil de cada candidato, né? Vá lá nas redes sociais, analise, né? Veja se o elemento tem... pesquise o passado dessas pessoas, né? Pesquise o passado, veja se ela tem processos na justiça, né? Quantos processos ela tem, né? Entendeu? Eu, graças a Deus, eu participei 33 anos das Forças Armadas, eu participei de licitações bilionárias, né? E hoje eu durmo de consciência tranquila. O patrimônio que eu tenho foi da minha labuta, foi do meu suor, do meu rosto. Então eu durmo tranquilamente, boto a cabeça tranquilamente no meu travesseiro. Então eu peço, povo de Paulo Afonso,
peço a vocês, assim como eu amo Paulo Afonso, assim como eu amo minha cidade, né, que eu vim aqui, que eu tive a oportunidade que o seu Gilberto do Colégio 7 de Setembro me deu, me dando uma bolsa para estudar no 2º grau, porque eu não tinha condições de estudar. E ele me deu aquela oportunidade. Eu até fiz uma pergunta: será que o capitão Ipaz existiria, seria candidato a prefeito de Paulo Afonso, se o senhor Gilberto, aquele evangélico, não tivesse me dado aquela oportunidade, aquela bolsa de estudos? Então a mesma coisa eu quero fazer pela minha cidade, por aqueles que precisam de uma oportunidade. Eu estou aqui para gerar oportunidades, em todos os sentidos, e valorizar a dignidade da pessoa humana. Eu quero valorizar as belezas naturais da nossa cidade, e eu quero ser lembrado como aquele que transformou a cidade de Paulo Afonso para o bem, né? E eu digo aqui, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Então vamos com amor, né? Com dedicação, fechem os olhos, meditem, né? Para que a gente possa tomar a melhor decisão no dia 15 de novembro. Peça, se ajoelhe, peça a Deus, né, orientação do que você deve fazer, né, que Ele vai te orientar. Então, eu peço a você aqui, né, a Marta já falou praticamente tudo, né, mas eu coloco aqui, ó, dia 15 de novembro, vote 17, Capitão Paz para prefeito de Paulo Afonso. Paulo Afonso vai mudar. É a hora da virada. Muito bem, muito bem. Nós estamos chegando bem pertinho de terminar o nosso programa Metanoia e nós agradecemos aqui a produção da TV Gospel PA, com todas as dificuldades que eles tiveram aí, mas lutaram e chegamos a esse momento tão especial aqui. Queria dizer, voto consciente é voto não vendido. Eu queria que você pensasse que o trabalho da TV Gospel PA durante esses períodos dessas entrevistas com alguns candidatos, apenas para que pudéssemos dar oportunidade à cidade e aos próprios candidatos de exporem os seus projetos, e a cidade está na sociedade avaliando todas essas situações e poderem voltar conscientes. Eu queria que você pensasse em Paulo Afonso como a sua casa. Não estou dizendo sua casa da rua tal, do número tal, das 4 paredes. A cidade inteira é a sua casa. Como o Brasil inteiro é a nossa casa. E eu sempre tenho conversado com algumas pessoas e dito exatamente isto que eu vou dizer agora. Você gostaria de contratar alguém muito capaz de administrar os problemas da sua casa? Limpa bem, passa bem, cozinha bem, varre bem, deixa a sua casa muito bonita e quando termina o expediente, colocar no seu bolso suas joias, seu dinheiro, sua carteira e ir embora. Você diria para essa pessoa: pode voltar amanhã porque você fez um bom trabalho. Vamos acabar com essa cultura de que alguém que rouba, que faz alguma coisa pelo país ou pela cidade, merece voltar a estar administrando a cidade ou estar administrando o país. Jamais isso. Eu não quero ninguém que roube na minha casa, que volte para fazer um bom serviço e continue roubando a minha casa. E a cidade de Paulo Afonso é a nossa casa, que nós moramos aqui. Nós temos o nosso título de eleitor para fazer o nosso voto consciente. Agradecemos a todos os ouvintes, agradecemos ao trabalho dos que estão nos ouvindo, dos que estão aí participando, dando a sua contribuição, suas opiniões. Agradecemos. Metanoia é o programa de uma mente transformada. Sempre gostamos de dizer metanoia na cabeça, porque metanoia na cabeça significa transformação. Nós vamos encerrar o programa e nós vamos agradecer aqui, vamos fazer uma oração, abençoando a vida do Capitão Paz, da Marta Ares, de todo o Paulo Afonsino. Amém. Para quando chegar no dia da eleição, fazer o seu voto consciente em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Muito obrigado, Cláudio Lima, que esteve aqui conosco, com seu sorriso, aí é o sorriso dele. Muito bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo trabalho que tu colocaste no nosso coração, de trazer, ó Deus, as pessoas aqui que são candidatos a prefeito e candidato a vice-prefeito de Paulo Afonso, para que pudessem apresentar os seus projetos, para poderem se expor à cidade e mostrar o lado tão
necessário para que nós pudéssemos conhecê-los melhores, de forma melhor. Então, nós agradecemos ao candidato Capitão Paz e candidata Marta Aires, a todos que passaram por aqui. Abençoe-os como pai, como esposo, como filho, ó Deus, como cidadão da terra do nosso país. Cuida, ó Deus, de cada um deles, e a sociedade de Paulo Afonso possa ser tocada pelo Senhor, para que possa dar a sua contribuição de cidadão da terra, fazer a melhor escolha, não a minha escolha, não para os meus próprios interesses, não para algumas promessas que me foram feitas como pessoa, mas promessas que foram feitas para a cidade de Paulo Afonso. Promessas de mudança, promessas de avanço, promessas de progresso, em nome de Jesus. Amém. Isso é todos, muito obrigado. Amém. Amém.